A literalidade neotestamentária, nós vamos ver e embasado que o canon sagrado do Novo Testamento, ele é dividido em algumas partes. Nós vamos encontrar ali as divisões, conhecida como o livro da Revelação, ou o livro do Apocalipse. Tem um livro histórico, conhecido como o livro de Atos do Apóstolo, Atos do Espírito Santo. Vamos encontrar também os evangelhos, que são os sinóticos, e João, o evangelho da divindade. Vamos encontrar também as epístolas paulinas, as 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Vamos encontrar também as epístolas pastorais, ou universais, ou conhecidas como gerais. Quando nós olhamos a carta aos hebreus, não é aos hebreus a nação, e sim aos judeus convertidos, nós vamos ver que ela está no relatório das epístolas gerais. O livro de Hebreus nós não sabemos e nós não compreendemos quem escreveram, porque é um livro anônimo. Alguns especialistas vão nos ensinar que pode ter sido escrita por Apolo, porque tinha uma boa retórica, baseado em Atos Apóstolos capítulo 18. Outros vão ensinar por causa da cultura, por ser uma palavra culta, que foi Barnabé. Outros vão dizer que foi Lucas, porque dentro do grego koiné, o evangelho do Dr. São Lucas, ele é alinhado, ele é formoso, ele é diferente em letras. Então alguns também vai dizer que foi o apóstolo Paulo, porque comparando essa carta, a carta aos Coríntios, aos segundos Coríntios e a carta aos Romanos, as letras são muito parecidas. E joga na minha conta que eu também, como ensinador, fico com os ensinos do apóstolo Paulo. Então eu vou entender que quase 78% do Novo Testamento ele está embasado sobre o apóstolo Paulo. Mas eu aprendo que o Paulo, ele foi gente boa, ele pode até ter sido grande dentro da palavra, mas ainda eu creio que Jesus é maior do que ele. Aleluia. Porque Jesus cura, porque Jesus liberta, porque Jesus é dotado em justiça, e o melhor, é o único que dentro de uma cruzada evangelística faz eu e você ter o direito de morar e assentar ao seu lado e dizer: Santo, 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 oh, santo ao Senhor nas alturas, que reina e vive para sempre. Glória a Deus. Aqui, só querendo escutar o teu glória, o teu aleluia, a tua adoração, para ele ser adorado no seu trono, na beleza da sua santidade. Aleluia. Então, quando eu vou ver a carta aos Hebreus, eu já vou entrar aqui no contexto. Ele vai nos ensinar que o capítulo 11 é o livro, o texto conhecido como a galeria da fé. Quem aqui nunca ouviu falar da fé? Quem nunca aqui aprendeu nas escolas bíblicas dominicais da vida o que é essa galeria da fé? Que os antigos alcançaram algumas coisas por causa da sua fé. Mas preste bem atenção, quando eu entro no versículo 22, a Bíblia vai salientar a história de alguém. Quem era esse alguém? Esse alguém era Yosef, que dentro do original é José. José era filho de Tiago e Jacó, dentro do grego trazido para o hebraico, que é nada menos, nada mais do que Jacó. A Bíblia vai dizer que esse menino chamava a atenção de seu pai. Vai ensinar o livro do Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 3, que o seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, e o seu pai, por gostar dele, fez uma túnica de várias cores. Então eu vejo aqui que ele era diferente, aonde ele passava, ele chamava atenção. Você vai olhar dentro da canonicidade, que quando ele andava nas campinas, os lugares altos, e se fosse de dia, o sol batia sobre a sua capa, a sua túnica, e aquilo era colorido, então reluzia, chamava atenção, e todos de longe olhavam e dizia: ali vai José, filho de Jacó. E o que me chama mais a atenção, que ele vai sonhar depois que ele recebe a capa. Antes ele não tinha sonhado. A Bíblia vai dizer que depois que ele ganha essa capa, ele vai ter um sonho. Que sonho é esse? Ele vai ter um sonho de Deus, que os
olhos se prostravam a ele, e ele sabia e entendia que simbolizava os seus irmãos. Ele vai ter outro sonho, que as estrelas, o sol, a lua, também se prostravam, e ele vai entender que era o seu pai, sua mãe. Ele vai narrar o sonho, e quando ele começa a narrar o sonho, começa a entrar inveja, começa a entrar perseguição, ele começa a ficar de lado, ele não consegue entender as coisas que estão acontecendo. Nesta noite, nesta cruzada, eu quero te falar algo. Eu e você não era ninguém no mundo. Todos olhavam para nós e diziam: não vai chegar a lugar nenhum, é mais um, é qualquer um, não vai chegar a lugar. Aí o Senhor olhou e falou: peraí, eu gosto desses que ninguém dá nada. Colocou nós aqui, fez igual José, colocou uma capa de destaque e falou: agora ele vai ser um sonhador, agora eu vou ser com ele, agora ninguém vai parar ele, porque o que eu tenho na vida dele é algo lindo, extraordinário, grande. E daquele que não entendeu, vai ter que olhar e dizer: ele sonha e ele vive o melhor de Deus no meio da terra, no meio da igreja. Glória a Deus. Preste bem atenção aqui, que aqui eu quero falar algo muito bom. Quando eu vejo alguns livros e eu lendo, eu aprendo, irmãos, que um criador, dos animais maiores, o elefante, quando nascia, o criador ia, colocava um peso e uma corrente em sua pata. Conforme aquele elefante ia crescendo, ele ia diminuindo o peso. Então o elefante, ele ia crescendo, mas ele, pelo poder da mente dele fraca, ele via, por ele também ser um animal irracional, ele via que aquela corrente, aquele peso era mais forte do que ele. Mas nós entendemos que por ele ser forte, por ele ser grande, se ele andasse, aquilo ia se arrastar. Mas ele olhava aquilo, podia estar grande, aquilo podia ser pequeno. Ele olhava e dizia: aquilo é maior do que eu, aquilo vence o meu eu, então eu não consigo sair do lugar. Na igreja é a mesma coisa. Tem muito sonhador que olha para o lado, ele tem a mente fraca. Aquele conta o sonho dele para o irmão, e o irmão olha para ele e diz: está sonhando demais, para com isso, tu não vai chegar a lugar nenhum. Aí ele faz igual o elefante, ele olha e fala assim: irmão, o irmão tem razão, eles estão certos, eu não vou chegar a lugar nenhum. Ele fica paralisado, dizendo: eu não vou conseguir, este algo aí que ela falou, que ele falou, é maior do que eu, então eu não vou entender os sonhos. Só que eu ainda, irmãos, entendo dentro da literalidade. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, que tem crente que ninguém dá nada, mas ele coloca algo na cabeça dele, projeta sonhos e pensamentos, que até muitas das vezes ele olha para dentro dele e ele diz: eu só posso estar ficando doido, da onde eu estou tirando esses pensamentos? Aí eu entro na segunda epístola de Paulo, escreveu aos Coríntios, não aos corintianos. A Bíblia vai dizer que os pensamentos dele é maior do que os nossos pensamentos. Aonde você quer chegar? Eu quero chegar, irmãos, que muitas das vezes muitos não vai acreditar no teu sonho, vai dizer: está ficando doido, está ficando maluco, não vai chegar a lugar nenhum. Só que você não vai ser igual elefante, tu não vai olhar o problema e vai dizer: isso é maior que eu. Sabe o que você vai fazer? Ei, crente falador, ei, crente que não acredita no meu chamado, no meu sonho, pega aí uma carona comigo aí. Sabe por quê? Porque corrente não me para, peso não me para. Se tiver que arrastar, eu arrasto, só para ver, só para lá no final eu entender que os sonhos de Deus é os sonhos que Deus tem reservado e preparado para a minha vida. Ei, irmão, cutuca o seu irmão do lado e diz: nada vai te parar. Se você tiver que arrastar o peso do outro, eu vou arrastar, mas ele vai ver a promessa na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que quem começa sonhando,
continua sonhando e vai terminar sonhando. O sonhador, irmãos, ele vive sonhando. Ninguém entende nada, porque a Bíblia vai dizer que esse sonhador, ele vai trazer o seu pai lá da terra de Canaã para o Egito. Você conhece a história, o sonhador que era governador, foi parar no Egito, papapá, você conhece. E de repente, quando chega a partir do livro do Gênesis, a partir do capítulo 46, vai dizer que seu pai chegou. E quando o seu pai chegar, ele vai conhecer que ele estava vivo. E o que me chama a atenção, que lá no capítulo 50, ele vai lembrar de uma promessa, ele vai dizer assim: o nosso bisavô disse o seguinte, que Abraão, ele nos ensinou que íamos ficar 430 anos aqui no Egito. E quando nós ficássemos no Egito, Deus ia se levantar no período e ia nos tirar dessa terra. E a Bíblia vai dizer que ele está olhando aquilo que alguém da sua linhagem estava meditando, alguém que estava narrando por promessa, e a Bíblia vai dizer que ele chama a sua parentela e diz: olha, vai chegar um povo, eu já estou velho, estou com 110 anos, vai chegar um tempo que nós vamos sair daqui, o povo hebreu vai sair dessa terra. E olha que interessante, eles estavam na terra de Gósen, a melhor terra de fertilidade no meio do Egito. Então os seus filhos, seus parentes, todos estão ali, Efraim, Manassés, seu pai já tinha falecido, e eles estão olhando e dizendo: o que ele está querendo nos ensinar? E ele está dizendo assim, ó, quando chegar esse período, levem os meus ossos, eu não vou estar mais vivo, mas não esqueça de mim, não me deixe largado nessa terra, essa terra aqui só foi um lugar de passagem, nós vamos embora deste lugar, e leva os meus ossos, não deixe os meus ossos neste lugar. Duas coisas eu aprendo aqui. Um olhou para o outro e disse: está doido, por quê? Porque nós vamos entender que um osso ele dura entre 320 a 370 anos, ou seja, quando ele começa a entrar nesse período, ele começa a virar pó, ele começa a esfarelar os próprios ossos. Você vai ver isso lá no livro de Ezequiel 37, mas preste bem atenção aqui. A Bíblia vai dizer que ele está olhando lá na frente, por quê? Porque ele está no Egito, e no Egito tinha um sacógrafo, tinha aqueles que faziam embalsamento, e era o melhor, durava de 1000 a 2000 anos. Ele estava entendendo que pela promessa, ele não ia, os ossos dele ficar de 370 anos o máximo, os ossos deles iam perdurar por muitos anos, e ele estava dizendo: os meus ossos vão entrar na terra prometida. Preste bem atenção aqui, ó, o que ele estava dizendo. Ele estava falando assim, ó, nós estamos em Gósen, aqui é o melhor. Gósen era um lugar abençoado, era a melhor terra do Egito, e ele chamou seus irmãos e disse assim: mas o que Deus tem ainda é melhor, porque é uma terra que mana leite e mel. Trazemos para os dias de hoje, nós olhamos o ideal, está tudo indo de bom a melhor, aí pode ser que muitas das pessoas olham para nós e dizem: vai tudo bem, nós dizemos como aquela mulher de Sunem, vai tudo bem, vai uma vez, mas irmão, ainda o que Deus tem para mim, para a tua vida, é muito melhor. Vamos sair do conformismo, porque o que Deus ainda tem para realizar é uma terra rica, é uma terra boa. Quem viu verá. O que estamos vivendo ainda é pouco aos olhos humanos, porque o que Deus tem reservado ainda é para muitos cair o queixo e dizer: eu não estou entendendo, é ele, é ela, porque o que Deus tem ainda preparado para mim e tua casa é algo extraordinário, para muitos olhar e dizer: não estou entendendo nada, eu só estou entendendo que o que Deus está fazendo é grande, porque o dono da promessa é muito grande. Aleluia! Só que aqui eu quero entrar na primeira revelação, porque quando nós vamos ao livro de Ezequiel, capítulo 37, você conhece a história. Só esse mês, tema desse congresso, eu passei por uns 4. E o que vai falar? O vale de ossos secos. Mas a Bíblia vai dizer que os ossos estavam sequíssimos. Então ele já estava no pó. Encostasse, esfarelava.
prestava para nada. A Bíblia vai dizer que eles estavam sobre dentro do português é em cima, com e sobre é enterrado aí embaixo, nem para estar enterrado os ossos prestavam, de tão ruim que estavam aqueles ossos. E aí a Bíblia vai dizer que o Senhor chama Ezequiel e dizer: filho do homem, profetiza. Aí você vai ver que ele olha e fala: não, profetiza não. Profetiza. Aí ele vai chamar o Senhor numa conversa e vai falar: Senhor, não é fácil, tu sabes. Aí muita gente entra nesse texto e fala: Ezequiel estava errado. Estava nada, Ezequiel era esperto, inteligente. Sabe por quê? Hebreus 4, versículo 12. Se você puder abrir, você vai entender aonde eu quero chegar. Por quê? Porque ele estava dizendo assim: se eu colocar o eu na minha vida, não vai acontecer nada. Cruzada evangelística, o que mais você tem que fazer, já está dizendo, é algo que tem que trazer o crente a algo evangelístico, ou seja, é algo que não pode ficar preso dentro da igreja, quatro paredes, é algo que tem que se expandir, andar, glória a Deus, porque a promessa é aqui, mas se cumpre lá na vida de muitos. Glória a Deus. Preste bem atenção que como um camarada era esperto, ele falou: se eu falar alguma coisa, não acontece nada. E o que tem de crente colocando o eu, evangelístico vem de evangelho é boas Novas. Muitos vai dizer, ele olhou e falou: boas novas nada. Mas sabe o que ele estava dizendo? Eu sei que o manto aí é forte, porque os ossos estavam sequíssimos. Se batesse, esfarelava. E aí ele olhou e falou: se eu colocar o meu eu, não vou arrumar nada. Sabe o que eu aprendo também? Quando nós colocamos o nosso eu, Deus desaparece. Toda palavra profetizada tem que ser pelo nome do Senhor. Nome do Senhor. Estou gostando. Glória a Deus. Vamos lá para a gente entrar na revelação. Diz assim: porque a palavra de Deus é Vida eficaz. Se ela é viva, ela tem vida e eficaz, está operando. Enquanto eu estou falando aqui, arauto de Deus, ele está fazendo alguma coisa. Não sei se é aí, não sei se é na sua casa, não sei no seu coração. Alguma coisa ele está operando, porque a palavra de Deus é viva, não é morta. Glória a Segunda Deus. coisa que nós vamos entender: é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. É uma espada, ela corta para um lado ou para o outro. Então olha para o seu irmão e diz: toda palavra não tem essa, pode falar, toda palavra não tem essa de só falar com você. Ela fala com você e fala comigo. Glória a Deus. Pega aqui, não tem jeito. Sabe por quê? Porque vai dar continuidade e vai dizer: ela vai até a divisão da alma, psique, mente e do coração. Ou seja, ela entra na mente. Se não entrar na mente, ela penetra no coração. Mas sem palavra você não fica: ah, mas eu acredito que não foi hoje. Mas amanhã você vai precisar da palavra e vai dizer: o irmãozinho lá tinha razão, eu estou precisando daquela palavra que foi pregada ontem. Glória a Deus. Mas só que o mistério da revelação está aqui. E dá juntas e Medula. a medula vai aonde? Nos ossos. A medula vai nos Ossos. ossos. E habita para discernir os pensamentos e intenções do Coração. Olha que camarada esperto. Ele falou: se eu for profetizar, se eu encostar a mão nisso aí, isso aí é pó, esfarela tudo. O que mantém o osso de pé é a medula que produz o. Porque muitos entendem e acham que o coração ele bombeia, o pulmão ele oxigena, e o que faz o sangue é a medula óssea. Aonde que ela é encontrada? Nos ossos longos. Aonde se tira mais? Osso da bacia ou osso da canela? Preste bem atenção aqui para a gente entender aonde eu quero chegar. O que ele estava olhando? Ele estava dizendo: só Deus pode colocar medula nesses ossos. Glória a Deus. Só Deus pode fazer algo na vida desses ossos. Aí a Bíblia vai dizer que ele vai profetizar a palavra em nome do. Aí o Senhor falou: estou entendendo, antes desse exército colocar de pé, eu vou ter que implantar a medula. Porque a medula vai fazer com que o sangue bombeie e circule sobre o corpo.
Prova real, leucemia, é o estágio de câncer depois da anemia. 15% tem que tirar, se for compatível, está curado. Preste bem atenção aqui. Ele falou, nesses ossos está faltando medula. Mas a palavra do Senhor vai lá no tutano. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai lá onde a gente não consegue enxergar. Sabe aquele filho que está dando problema, que você não consegue enxergar, e o fofoqueiro do seu vizinho desce o bambu além e fala, ei, não adianta, desiste. É lá que a palavra vai chegar e ele vai reviver. Sabe por quê? Porque se aqueles ossos estavam no vale, eles tinham ganhado ou eles tinham perdido? Tinham perdido. Eles tinham Perdido. exército derrotado. Mas aí quando o Senhor ele começou a profetizar, a palavra foi lá dentro do osso, e o Senhor falou, vou colocar medula, vou criar sangue. Aí a Bíblia vai dizer que começou a nascer tendão, a pele, os ossos começou a se colocar de pé. Aí quando ele olhou, sabe o que ele viu? Ele viu um exército com toda a continência, patente de campeão, e um alinhadinho do lado do outro, dizendo, nós tínhamos até perdido, mas agora nós estamos aptos para entrar na guerra, porque nada vai parar, nós vamos até o fim, e não importa o que aconteça, mas nós estamos rumo à nossa vitória. Quem crê que tem vitória neste lugar, no nome de Jesus? Aleluia. Segunda revelação, a Bíblia diz que Jesus está na cruz. De um lado tem um Ladrão. e do outro lado tem outro Ladrão. e Jesus está no preste bem atenção aqui. A Bíblia diz que um dos soldados pegou o martelinho, e quando pegou o martelinho, foi até o primeiro ladrão e quebrou. Se ele viesse pelo outro lado, mesma coisa. E quem era o segundo? Pela lógica humana, Jesus. era Jesus. Só que a Bíblia vai dizer que ele olhou para Jesus e pulou Jesus e foi no outro ladrão. O que você está dizendo? O Evangelho de São João, capítulo 19. Aonde você quer chegar? Lembra lá no livro de Salmos, capítulo 34, a partir do versículo 20, vai dizer, e em seus ossos nenhum se quebrará. A primeira coisa que eu aprendo, quem tem promessa ao inimigo, não toca. Jesus tinha promessa. Segunda coisa, conforme a lei Mitzvah 613, leis que está embaçado, civil espiritual, e vai nos ensinar lá no Pentateuco, na Torá, que todo animal não podia morrer por enforcamento, não podia quebrar os ossos. Por quê? Porque anularia o efeito do sacrifício. Tinha que ser perfeito. E que mistério é esse que não quebrou o osso de Jesus? Preste bem atenção. Essa aqui é para você dar glória. A Bíblia diz que o soldado pegou o primeiro. Vou dar um exemplo aqui. Pegou o primeiro, quebrou a canela, osso longo. Osso que tem tutano e Medula. Mata aí. Aí olhou para Jesus e falou, não vou quebrar nada, porque é promessa. Enfiou a lança. Aí caiu sangue e Água. duas coisas super especial para a vida do crente. E é para você que está aqui, para a sua família aqui depois. O que é? Você saiu da onde? O sangue caiu na Terra. Terra. Você veio da onde? Do pó da terra. Da Terra. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu cuido da minha igreja, eu lavo ela com o poder do meu sangue. Glória a Deus. Só que tem alguém lá na sua casa que não é convertido. E o sangue faz na medula. Então está produzindo, porque o Senhor já está olhando para a sua casa e está dizendo, eu preciso continuar fabricando o meu sangue, porque tem alguém lá na casa do meu servo que precisa ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Quem crê aqui que você é lavado pelo sangue do Cordeiro, dá glória a Deus e diz, ei inimigo, você não pode me tocar, porque eu tenho uma marca da promessa, o sangue de Jesus. Sabe, evangelista, que a mão está passinho a mais. Aprenda aqui algo. Irmãos, o inimigo, ele não tem medo de crente bonitinho. Não adianta ir lá na Europa comprar um sapato Labodan de 8 mil reais. Relógio Rolex 100 mil. Pega o Giorgio Armani de 600 mil reais. O camarada está aí equipado, anel de ouro, não sei quantos quilates, não sei quantos que morde, só sobre a vida dele arredondado em mais de 100 mil.
não bota medo em Satanás em nada. Ele olha e fala, então como que manto que tem aí? Fala para o seu irmão assim, você é santo como a Bíblia de Apocalipse nos ensina? Você é santo como ele é santo? Glória a Deus. Aprenda aqui. Satanás na nossa casa ele é ligeiro. Mas quando ele encontra um crente, sabe a primeira coisa que ele observa? O traje bonitinho, a retórica. Ele olha de longe e vê que o negócio vai brilhando a santidade. Glória a Deus. Ele vai falando, rapaz, deixa eu entrar aqui para o outro lado, porque o sangue de Jesus está na vida dele. O sangue de Jesus está na vida dele. Está purificando, está brilhando mais, ele busca demais, ele ora demais, ele cuida da família dele, ele ama a família dele. Deixa eu bater em retirada, que o sangue de Jesus está na vida dele, e eu não posso ter contato com ele. Quando o seu irmão do lado diz, o sangue está brilhando aí. Glória a Deus. Para fazer cruzada tem que estar com o sangue brilhando. E como que eu faço brilhar? Sendo santo como ele é santo. Glória a Deus. Se ajuntou ao pecado, o sangue vai apagando. Aí fica presa fácil do inimigo. Então todas, levanta a mão aí que eu vou profetizar nessa cruzada aqui. Levante a mão. Quando o inimigo ele levantar e dizer, eu vou acabar, vou arruinar a vida dele e dela, vou acabar, ele pode até levantar, a Bíblia diz que ele é até rápido demais, mas do mesmo jeito que ele vir, ele vai olhar e vai falar, não dá, deixa eu dar marcha deixa eu voltar para trás, que eu estou vendo a marca do sangue, a marca da promessa na vida dele, dela. Fala, o seu irmão do lado está brilhando aí, irmão? Glória a Deus. Por quê? Porque você é do céu, irmão. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você é do Céu. Faz assim, eu estou chegando. Estou chegando, Senhor. O mundo está em crise. Está em crise. O negócio está apertando. Cada ligação que eu recebo de gente que tem muito dinheiro. Mas eu olho para vocês, crente bonito, e falo, crise. O que é isso? Eu sou igreja, a igreja não sabe nem o que é isso. Aonde você quer chegar? Só não dá pior as coisas lá fora, porque a igreja do Senhor, a igreja remida, paga pelo sangue do Cordeiro. E eu vou profetizar, vai ter um monte de gente atrás de você dizendo, eu vejo você alegre, eu vejo você feliz. Você não está na Cristo, eu estou em Cristo. Vem comigo, porque tem lugar lá no céu para ti. A Bíblia vai dizer, irmãos, que de repente nós vamos entrar lá no livro do Êxodo, a partir do capítulo 2, que vai nos ensinar dali para frente, que vai vir as pragas, o Senhor vai levantar um libertador por nome de Moisés, e de repente a Bíblia vai salientar e nos ensinar que este Moisés, ele é o camarada que vai providenciar o povo para ir a uma terra que mana leite e mel. E de repente, irmãos, no meio do povo de Deus, eles estão olhando e dizendo, a promessa está se cumprindo, nós vamos embora dessa terra. Louva a Deus por ti, Senhor, nas alturas ama. Acabou, tchau Egito, fica para trás aí que eu estou indo à terra prometida. E a Bíblia vai dizer que os egípcios estavam desesperados a partir do capítulo 12. Por quê? Porque a notícia era essa, onde o povo de Deus está, o Deus dele vem e acaba com tudo, mata primogênito, tem praga, olha, vai tudo de mal a pior para aquele que é inimigo, e de repente vai ensinar que o Senhor ia tirar dele de lá com muitas coisas. Então os egípcios estão indo até os hebreus e dizendo, olha, contemporaneizando, trazendo para os dias de hoje, você tem um celular, que hoje é celular em moda, toma o meu celular, você tem relógio, toma o meu relógio, toma o meu sapato, panela velha, se tiver roupa, tudo que tiver lá em casa. Eles estavam desesperados, pegou a trouxa, muda de roupa, toma, leva embora, mas eu não quero ver vocês aqui. Tchau, vai embora. Então o povo de Deus está só fazendo recolheita, é meu, é deles, só vamos embora para uma terra prometida. E de repente eles estão indo, quando eles estão começando a caminhar, a trilhar o caminho, Moisés entra no meio do povo e diz, ei, para tudo,
Olha para o seu irmão do lado e diz: se for possível, Se for possível, você vai parar tudo. você vai parar tudo. Só por causa da promessa. Só por causa da promessa. Por quê? Porque o que vai acontecer? Ele está no meio do povo dizendo: ninguém marcha, ninguém sai daqui, é parado. Porque eu só estou aqui, o meu nome é linhagem egípcia, eu nasci no Egito, mas não sou hebreu, mas o meu nome é egípcio, é aquele que é tirado das águas, mas eu só estou aqui, eu só tenho uma história, porque alguém chegou primeiro aqui. Glória a Quem Deus. chegou primeiro? José. E a palavra diz que ele falou que quando saísse daqui, tinha que levar os seus. Então todo mundo me espera aqui que eu vou buscar os ossos. Aí a Bíblia diz que ele vai pegar os ossos. E quando ele pega, agora vamos marchar rumo à terra prometida. E eles estão numa cruzada. Eles estão indo, vamos à terra prometida. E vai ensinar alguns estudiosos que o ossos de José está lá. E olha que interessante, irmãos. Vai nos ensinar que eles vão passar por alguns anos. Uma pessoa só carregaria o osso, sim ou não? Sim. Não. Porque o osso é pesado, devia dar uma sacola. Então tinha que compartilhar. E era honra. Porque José tinha história. Todos sabiam. Então, por exemplo, eles estão caminhando. Hoje é a sua vez. Aí um exemplo, ele, que honra. Nossa, esse homem aqui esses ossos representam a história de José. Esse homem aqui venceu, sonhador. Que coisa linda tem a história deste homem. Agora é a sua vez. Então ia passando. Alguns especialistas vão dizer que todos carregaram. Glória a Deus. Só que preste bem atenção. A Bíblia vai dizer que eles estão indo rumo à terra prometida. E o que vai acontecer? A Bíblia vai dizer que de repente eles estão indo a essa terra que manda leite e mel, e não era só leite e mel, uma outra hora a gente vem falar dessa terra. Eles estão indo e de repente eles veem que do lado tem uma montanha Migdol, do outro lado Pierote, na frente tem o Mar Vermelho e atrás vem Faraó junto com os seus soldados. E aí de repente, irmãos, a Bíblia vai dizer que você conhece a história, aquele mar ele vai se abrir. E eles vão passar no meio. Enquanto eles estão passando no meio, lá estavam os ossos de José. A Bíblia vai dizer categoricamente que eles começam a caminhar no deserto e de repente as águas ficam amargas. E quando ficam amargas, o Senhor vai olhar ali e tal, o mar vai transformar. E ali quem estava? Os ossos de José. Para você entender onde eu quero chegar. A história que Deus tem para a tua vida. E de repente eles vão continuando caminhando. E de repente eles vão entrar no vale de novo no deserto. E quando eles olham, os amalequitas vêm. E a Bíblia vai nos ensinar que Arão e Hu vê que a batalha está muito drástica, está muito perigosa, está muito ruim. Eles vão colocar Moisés lá no monte, você conhece a história. Ele vai sentar numa pedra e aí Arão e Hu levantam os seus braços. E quando levanta os braços, ele vence. Eles vencem. Quando abaixa, eles perdem. E aí eu te pergunto, os ossos estavam lá onde? Os ossos estavam lá com eles ou estavam no meio da guerra? Estava no meio da? No meio da? Onde você quer chegar? Que guerra que você está enfrentando? Qual é o momento dificultoso que você está passando e você está falando, estou em guerra e está difícil para ganhar. Mas eu vou profetizar, você pode até estar na guerra, mas o Senhor que venceu a cruz do Calvário, Ele está intercedendo por você, dizendo, nessa guerra tu não está órfão, tu não estás sozinho, porque eu estou contigo todos os momentos da tua vida. Tu vai vencer, tu vai vencer. Pode preparar o troféu, porque está chegando o a alegria para a tua vida. Essa guerra não vai te parar. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que os ossos vão continuar. E
eles estão indo rumo à terra prometida, e os ossos estão ali, e de repente, irmãos, eles vão olhar e vão falar, e agora é o Rio Jordão. O Rio Jordão está correndo muito rápido, porque no original é aquele que desce. A Bíblia vai dizer que ele não fez como o Mar Vermelho, um braço de um lado, um braço do outro. Ele mudou o curso e parou, ou seja, daqui ele não desce, ele começa a subir. Como isso? Não consigo entender, não tente me perguntar, porque eu não sei, porque o que Deus faz a mim na tua vida é inexplicável. Você não entendeu, o que Deus tem para a tua vida é inexplicável. Alguém vai ter que bater na boca e dizer, eu não estou entendendo nada. Que Deus é esse? É o Deus Todo-Poderoso que faz milagre ainda onde ninguém pode fazer nada. Foi falado aqui Jeremias 33 de versículo, clama a mim, responder-te-ei. Que não? Dentro da King James vai dizer assim, coisas inéditas. Aleluia! Glória a Deus! Olha que interessante. O que Deus tem para a tua vida, tu nem imagina, nem sabe. Mas vai ser tão inédito. Vai ser tão inédito que todo mundo vai olhar e vai dizer, não estou acreditando. Não estou entendendo. Sabe o que é inédito? É você contar aquilo que ninguém pode contar. Só aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Vamos continuar aqui no contexto para mim. Irmãos, o diabo quis parar de tudo quanto foi jeito a promessa. E é rio, e é mar, e é terra, e é deserto, e é monte. E o inimigo atrás. E o pior que o Senhor olhou e falou, vamos embora, né? A terra é boa. Aí o inimigo falou assim, eu não parei desse jeito, agora eu vou colocar um muro na frente. Agora eu quero ver, o muro na frente não passa. Vou colocar muro, vou fechar a porta, quero ver quem passa. A Bíblia vai dizer que a cidade de Jericó era um lugar que tinha um aroma, o próprio nome vai dizer dentro do original, lugar perfumado. Os especialistas vão dizer que a 5 quilômetros você sentiu o cheiro gostoso que era de longe da cidade, você tinha vontade de entrar na cidade. Parece o mundo parece que às vezes não quer, mostra tanta coisa boa para a gente largar tudo e ir lá para o mundo, não parece? Mas só vez quem persiste. Preste bem atenção. E os ossos de José estavam lá, 32 quilômetros. 32 quilômetros quadrados ali. Aí o Senhor falou assim, eu tenho uma promessa. E vai chegar na promessa. Glória a Deus. Aí nós vamos ver ali que são 13 voltas e eles vão dar. Cada volta, irmãos, durava entre 5 e 6 horas, completa, pela cidade. O momento mais de dificuldade foi os muros de Jericó. Eu começo a ver que era em silêncio que eles tinham que dar a primeira 6 voltas. Eles deram em silêncio, mas pesava os ossos. Porque pesa, você está carregando alguma coisa. Uma coisa é você andar sem nada, outra coisa é você andar carregando. Basta colocar uma mochila nas costas para você ver que com o passar de anos alguma coisa vai dar na sua coluna vertebral. E o que vai acontecer? Eles estão caminhando e um ajudando o outro. Ei, sua vez. Ei, sua vez. Mas nada para nós de levar a promessa que Deus tem com esses ossos. Onde você quer chegar? A porta que o diabo pode fechar na minha, na tua vida, quando o Senhor chega ao nosso favor, se possível, Ele abre na hora. E se Ele não abrir na hora, Ele derruba. Que a Bíblia vai dizer que os muros foram derrubados, junto com os portões, só por causa do povo que tinha a promessa. Pois bem, aí nós vamos chegar no capítulo 24 do livro de Josué, versículo 32. Chegaram na terra da promessa e vai enterrar os ossos de José. Tem toda essa volta só para chegar aqui. Por quê?
Porque os ossos de José tinham que ser enterrados no meio da sua parentela. Ele teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Então o direito da herança das terras de Efraim, ele vai ser enterrado. E olhe bem para o seu irmão, preste bem atenção aqui que você vai dizer isso. Porque eu tenho toda essa volta para chegar aqui. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ele vai ser enterrado na terra de Siquém. Siquém é a literalidade do Velho Testamento, que é hebraico. Então Siquém significa ombro. No Novo Testamento é Sicá. Aí eu vejo que a parte que aguenta mais peso do corpo humano não é a cabeça, não é a mão e não é os pés, é o Ombro. Agora você vai ter que apoiar o seu irmão aí e vai dizer. Tá? Tem crente que já está entendendo o mistério. Deixa eu fazer força aqui. Tá doendo? Me carrega aí. Glória a Deus. Eu vou ser pesado. Siquém significa aquele que carrega no ombro. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Estou entendendo nada. Aleluia. Evangelho, tem toda essa só para chegar aqui. Evangelho de São João, capítulo 4. A mulher samaritana. A Bíblia diz e nos ensina, era costume, era cultura. De manhã e à tarde as irmãs iam reunidas. Umas iam adorando, umas iam cantando e elas iam pegar água. E na onde que tem que carregar água? No Carregar ombro. no? Força aí, seu irmão. Eu vou forçar aqui o irmão e vou dizer. Força aí. Me ajuda, Em nome de Jesus. me ajuda, meu irmão. Eu estou pesado, é porque está doendo, está pesado mesmo. Só eu sei o que está acontecendo lá em casa. Mas me ajuda, se você me ajudar, vai diminuir o peso. Glória a Deus. Porque a Bíblia vai dizer que tinha uma mulher que ia ao meio-dia. Por que ela ia ao meio-dia? Porque a água era suja, ninguém vai buscar água suja para fazer comida. E ela ia sozinha, não tinha ninguém para abraçar e dizer, nenhuma fofoca santa tinha. Deixa eu ir contigo. Ela ia sozinha, cabisbaixa, ela não podia contar para ninguém, ela não podia falar para ninguém. Todo mundo olhava para ela e dizia, ah lá, aí sozinha, não tem amigo, não tinha ninguém para ajudar no Ombro. Só que Jesus é especialista. Glória a Deus. Jesus adora crente só para ir no cangote dele, dar um cheiro, fazer um peso e dizer, ei crente, pode todo mundo ter te abandonado, mas eu estou aqui, porque a Bíblia vai dizer que Jesus chegou do nada. Você vai ver que dentro da literalidade ele falou, vai buscar comida que eu estou com fome. Familiar, sabe o que ele queria? Ele queria ajudar o peso daquela mulher. A Bíblia diz que ele sentou no poço, só ficou olhando, e aquela mulher vinha e dizendo, é hoje eu dou um abraço nela, hoje eu mostro para ela que o peso dela tem um ajudador, mas ela não vai ficar sozinho, porque eu carrego ela no ombro, se for possível, só pelo meu amor que eu tenho pela igreja. Glória a Deus. Pode todo mundo te abandonar, mas Jesus está vindo aí. Se for possível, ele vai te dar um abraço e dizer, ei, tu não está sozinho, está pesado, está difícil, mas eu sou aquele, o cordeiro, que tira o pecado do mundo. Sou eu que coloco as coisas leves na tua vida. Aleluia. Sabe o que está faltando no meio da igreja? Crente que ama, crente que chora, crente que busca, crente que diz, ei, está difícil, está doendo, mas aqui eu tenho um ombro, eu te coloco no meu ombro, mas tu não vai morrer. Aleluia. Quando alguém está doente, irmãos, o que acontece? Entra aí no meu ombro aí, mas vamos lá, mas sozinho você não vai. Vamos lá, alguém está na guerra, fica doente, alguém é baleado numa guerra. Aí o que o soldado vai pegar pelo pé? Vai pegar pela mão? Não. Se for possível, pé de um lado, mão do outro. Ele faz uma chave mais difícil. No meu ombro tu vai comigo, mas sozinho tu não fica. Tu não morre sozinho, meu amigo. Aleluia. Sabe quem vai ser os crentes que vai fazer a diferença? Olha para esse crente que está do seu lado e diz, você tem problema demais na sua casa.
Mas meu ombro está aqui, ó. Mas meu ombro está aqui. Me abraça aí. Glória a Me Deus. abraça aí. Tamo junto, parça. Tá faltando crente. Glória a Deus. Faz força aí para você. Aleluia. Todos nós aqui temos peso espiritual, não é fácil, não é difícil. Muitas das vezes enfrentamos calúnia, muitas vezes somos envergonhados. E o inimigo olha e diz: ah lá, a casa caiu.